Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para o estudo de Reforma Íntima, realizado pela Fraternal. E nós estamos aqui já desde ano passado, né, meus irmãos, com essa situação da pandemia, fazendo esses estudos nessa gravação do vídeo, o que também nos oportuniza ouvir as lições em qualquer lugar que a gente esteja, mantendo a nossa serenidade, o nosso equilíbrio emocional. Entretanto, a casa tem nos orientado para que nós fiquemos em prece no horário da reunião, no nosso caso, quinta-feira, às 19h30, que façamos uma prece e que nos preparemos para o estudo. No caso, assistir ao vídeo, fazer as reflexões, as orações, pedindo aí aos irmãos espirituais, mentores espirituais da Fraternal que nos acolham, que nos amparem nas nossas dificuldades. Essa assistência sempre vem ao nosso socorro, Deus não nos desampara, nós estamos sempre recebendo essa assistência, nos fortalecendo para as situações do nosso cotidiano. O livro, então, em pauta dos nossos estudos é intitulado Tesouros Libertadores. É um livro psicografado por Divaldo, ditado pelo Espírito Joana, e hoje nós estamos com a lição de número 15. Essa lição, ela traz como título Fidelidade. A gente pode, num primeiro momento, quando lê o título, pensar que Joana vai tratar nesse tema de fidelidade, a fidelidade entre pessoas que se amam, que percorrem juntos aí o caminho, né, da vida conjugal, afetiva. E Joana é muito interessante, sem desconsiderar um tema como esse, mas aqui nessa lição ela não vai tratar desse aspecto, porque ela trata disso num sentido extremamente amplo e importante para a vida de cada um de nós. Joana vai tratar da fidelidade, colocando esta qualidade, né, de ser fiel às nossas estruturas psíquicas e emocionais, pautadas na transparência daquilo que nos determina, daquilo que nos caracteriza, daquilo que nos evidencia na vida. E ela traz esse dado, esse enfoque, buscando a estrutura que nós temos do processo de transformação e de libertação, pautado na necessidade do autodescobrimento. Então, é um estudo, assim, ao mesmo tempo profundo, eu diria assim, urgente para nós, num momento como o que nós estamos passando, num processo de transição planetária, que a Terra se submete, a que todos nós estamos inseridos. Essa estrutura, ela de fato vem trazer para a gente um processo de análise, né, que o texto suscita para cada um de nós, que é importantíssimo, sabe, meus irmãos? Não tem como, para nós que nos reconhecemos como espíritos imortais, num processo contínuo de evolução, vivenciando as nossas limitações, buscando superá-las em prol da nossa libertação espiritual, não pensarmos nos aspectos que Joana vai trazer para nós. Ela mostra um cenário da sociedade, do mundo contemporâneo, né, desse mundo
que a gente vive pleno século XXI, dessa estrutura toda tecnológica, imediatista e outras tantas questões que ela traz ali para nós, a necessidade que a gente tem de refazer conceitos, de rever posturas, de nos atentarmos para certos pontos dessa estrutura social que nós nos encontramos, tentando resgatar dentro de nós valores que são imortais, que são verdadeiros, que não são transitórios e que precisam cada vez mais ser fomentados por nós próprios nas nossas ações. Então é belíssimo esse estudo de hoje, uma lição assim que a gente tem que ler, reler de novo. Joana é muito interessante, ela traz às vezes assim uma estrutura de texto que a gente lê e depois a gente lê de novo, né? E vai pegando aqui e acolá, tentando fazer uma conexão entre o que ela está dizendo, outras coisas que ela já disse em lições anteriores ou em outras obras ditadas por ela, né? São um caminho enriquecedor para todos nós. Então, o primeiro parágrafo, eu acho que nesse primeiro parágrafo ela diz assim pra gente assim, olha, acorda que eu não vou estar falando da fidelidade que vocês buscam na Terra, nas relações afetivas. Eu acho que ela deixa isso muito claro pra gente no primeiro parágrafo. Você lê o título, o pensamento vai, depois ela vem falar assim, opa, vamos sair um pouco dessa estrutura e vamos pensar no que realmente a lição está trazendo para nós. Então ela começa assim, primeiro parágrafo, ela diz: a qualidade máxima de ser fiel é a transparência do caráter, através do qual a conduta externa é a representação natural dos pensamentos e anseios interiores do indivíduo, sem a utilização de qualquer máscara que lhe disfarce os sentimentos. Aqui ela diz pra gente assim, olha, a fidelidade é transparência de caráter. Então ela está dizendo assim, existe uma estrutura que compõe cada um de nós, das nossas vivências, das nossas experiências, dos nossos valores, né, dessa estrutura de vida que tivemos, do que nós somos, nesse ponto em que nos encontramos. Por quê? Como espíritos imortais, é claro que a gente tem muito ainda que percorrer, mas a gente já percorreu muito, e aí disso tudo que a gente percorreu, a gente está parado num ponto hoje. Quem somos nós hoje? O que somos nós hoje? O que trazemos dentro de nós, no campo dos sentimentos? O que nos caracteriza o caráter? O que nos determina os pensamentos? O que nos incita as necessidades, os nossos desejos? É disso, é de nós para nós próprios. E aí ela está dizendo que a fidelidade está pautada na transparência. Olha como que isso é forte. Ela diz assim, na transparência do que você é de fato e o que você exterioriza. A forma como você se mostra para o mundo, para as pessoas, nas suas relações com o outro, no trabalho, na sua casa, no seu lazer, na área da religiosidade, nas suas escolhas, na sua fala, nos seus gestos. É isso, ela está dizendo isso para nós. Então a fidelidade está na transparência do que a gente é de fato para o que a gente exterioriza, para o que a gente mostra ser, sem utilização de capas, subterfúgios, máscaras que escondem a nossa verdade.
Olha isso, gente, no primeiro parágrafo dessa lição, né? Porque quando a gente vive, e isso é de todos nós, porque Joana tá falando para todos nós. Quando a gente tá nas relações com as pessoas, no nosso cotidiano, no nosso pensamento, nas relações com o mundo físico, com o mundo espiritual, porque a gente não está distante dos espíritos encarnados à nossa volta. E o nosso pensamento, o nosso desejo, isso tudo emite ondas mentais. Os espíritos desencarnados talvez nos conheçam melhor do que os espíritos do corpo físico, né? Quem está vivo ali no corpo físico, presente no corpo físico, que pode, às vezes, fazer uma leitura errada de nós, porque a gente esconde o que a gente é, de fato. É isso que ela está falando aqui. Assume a capinha de santo, de bonzinho, né? Esconde aí as nossas dores, passa uma impressão de que tá tudo muito bom, muito feliz, maravilhoso, né? Que se a gente consegue coisas do ponto de vista material e isso aqui para mim é o suficiente, estou muito feliz, estou muito realizado, né? Então, olha como que Joana está colocando. Ao mesmo tempo, existe uma relação forte nossa com a vida física, com a vida espiritual. Então, Joana está dizendo aqui, a fidelidade está nisso. Daí a gente poder voltar para dentro de nós, numa situação dessa, e perguntar para nós mesmos se nós estamos sendo autênticos conosco mesmo, primeiramente conosco mesmo. Ou se nós estamos escondendo de nós mesmos uma verdade que é absoluta. É muito profundo isso que ela está colocando. Às vezes eu vejo, por exemplo, essas coisas de Facebook, né, uns joguinhos que fica assim, envolvendo signo, data de aniversário, escolhe a florzinha que você mais gosta e você vai saber um pouco de você, escolhe o animalzinho que você se identifica, reconheça a palma da sua mão e você vai... E aí, aos que gostam e brincam disso, sempre vem aquelas coisas assim, você é uma pessoa meiga, você é uma pessoa educada, você é guerreiro, né? Você é forte, determinado. A gente precisa ter maturidade para essas coisas, né? Não tomem nisso uma crítica a quem goste de brincar, quem goste de participar, quem goste de fazer, né? Às vezes faz até para distrair, não sei. Mas da gente pensar que esse tipo de coisa que acontece, isso, de certo modo, suscita um comportamento de fantasia. De fantasia, porque ninguém vai dizer para nós do que nós somos. Se uma brincadeirinha dessa diz que a gente é meigo, que a gente é dócil, que a gente é simpático, né? Será que a gente é mesmo? Será que essa estrutura da alma tá estruturada nessas coisas? Quantas pessoas fazem brincadeiras assim, vamos brincar, você tem que falar uma coisa que você observa em mim. Dificilmente você vai achar alguém, numa brincadeira dessa, que vai dizer o que realmente pensa, às vezes, de você. Aqueles que não têm coisas boas para falar, às vezes nem entram para falar, né? E os outros ficam, você é maravilhoso, você é
é querido e tal. Sabe essas situações assim? Meus irmãos, nós estamos numa relação em que a lei de afinidade nos aproxima uns dos outros. Tem pessoas realmente que nos fazem muito bem. Não quer dizer que a pessoa é perfeita, porque não existe pessoas perfeitas aqui, na face da Terra, né? Nós estamos em processo de evolução. Mas são pessoas que nos fazem bem, que a gente gosta de conviver, de entender, de compartilhar. Mas a gente precisa refletir sobre até que ponto essas coisas satisfazem o nosso ego. Até quando a gente ainda vai ficar nos sujeitando a esse tipo de coisa, porque isso nos distancia de uma reflexão que nós temos que fazer da nossa vida. Então, não é o que a gente vai ouvir do outro que vai nos determinar, porque essa leitura de nós próprios, ela precisa ser consciente, ela precisa ser fortalecida num olhar criterioso de nós para conosco mesmo. E para a gente fazer isso, a gente precisa abrir mão do personalismo. A gente precisa olhar o que a gente faz, o que a gente pensa com os olhos da razão. Porque esse senso do bem e do mal, todos nós temos. Então tem coisas que a gente comete, erros que a gente comete que são pontuais. Existem coisas que a gente percebe que está marcando o nosso caráter, ou seja, a gente está sempre pensando sobre isso, sempre tomando as mesmas decisões, as mesmas reações. Então é algo que a gente precisa cuidar, porque isso já se tornou um padrão de comportamento nosso. Diferente de situações pontuais que a gente às vezes está no estado de estresse, a gente às vezes está muito abatido, está em sofrimento. Então a gente às vezes tem reações que a gente fala assim, puxa vida, eu não sou uma pessoa assim, eu não fiz isso, mas eu estava tão mal e tal. E tem outras que não, que a gente fala assim, nossa, eu sempre tenho isso, né? Isso sempre me incomoda. E quando isso acontece comigo, ou coisa parecida com isso, a minha resposta é sempre a mesma, minhas reações, as minhas emoções são sempre as mesmas. Então a gente precisa buscar que sentimento é esse que está despertando essa emoção na gente. E que sentimento é esse, qual a matriz desse sentimento que faz com que a gente sinta determinadas coisas. E aí, nesse caso, a gente já não tem uma ação fortuita, oriunda de um estresse, de uma inquietude. Aí já é padrão de comportamento e isso precisa ser trabalhado. Então, Joana está dizendo aqui para nós que a fidelidade é essa transparência de caráter. Ainda é difícil para nós isso, né? Porque a gente vive num mundo em que existe um conflito interno muito grande nosso, com as pessoas, com os outros. Nós temos nossas limitações ainda, não é qualquer coisa que a gente consegue absorver, viver, sentir. E o bom disso é que a vida vai realmente mexer com essas estruturas, porque a gente precisa trabalhar isso. Então, se determinadas coisas nos parecem ser demais, que nos incomodam muito, nos adoecem, essas coisas precisam ser trabalhadas, porque a gente não quer adoecer mais, a gente quer viver com serenidade, em plenitude, em harmonia, em equilíbrio. E na busca desse equilíbrio, a gente precisa evitar comportamentos que são adoecedores. Olha como que essa estrutura nos convida, de certo modo, à medida que a gente vai ter que vasculhar o nosso íntimo para poder entender essas estruturas que compõem o nosso caráter e que a gente precisa buscar no melhor para realizar melhor. A gente tem nisso a oportunidade do aprendizado que é necessário. Então, está aí a riqueza
de se estruturar estas situações todas, né, que convergem para a nossa libertação espiritual, se bem vivida, se bem sentida, se bem elaborada por nós. Joana continua dizendo assim que vive-se então na Terra o período da ilusão, da aparência, ao qual se dá relevante importância em detrimento do ser e do esforçar-se por conquistar patamares morais seguros e mais elevados. E essa é a estrutura que nos compõe, porque nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, a gente coaduna com isso, entra nessa onda mental, e aí no campo da profissão, do afeto, das relações, a gente vai sempre buscando essas estruturas, num senso, às vezes, de justiça, em desequilíbrio, um equívoco de conceitos que nos foram passados e que estão ainda latentes em nós e que a gente não para pensar, para refletir. Então ficamos aí mecanicamente reproduzindo comportamentos, muitos deles que a gente nem acredita que seja tão importante, mas a gente vai repetindo esse tipo de coisa. Então Joana fala que a gente vive num mundo de ilusão. Por quê? Porque a gente não consegue pensar no verdadeiro sentido da vida de todos nós. A gente não consegue pensar com clareza, com ponderabilidade. Então a gente se perde no mundo da ilusão, buscando a felicidade onde ela não está, buscando a paz aonde a gente não vai encontrar, né? Buscando o amor aonde ele não existe. Então a gente precisa botar os pés no chão e entender do que nós temos, do que a gente quer e por que caminhos nós vamos seguir. Então Joana fala que nós estamos aqui, né, como Emmanuel fala, sonâmbulos, né, nos movimentamos no mundo físico como sonâmbulos, sem dar consistência, né, ao que a gente vive e sente. Ela diz assim que há uma verdadeira alucinação. Ó, estamos aí alucinados, veja bem, em torno do consumismo, da banalidade, do mesmismo, em contínuo banquete da futilidade em todos os momentos. A gente não precisa nem explicar, nem comentar isso aqui. Por quê? A sociedade né, todos nós que somos a sociedade, somos consumistas. Somos imediatistas. Parece que nada nos satisfaz. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Nos tornamos escravos desse mecanismo de coisas que adquire o dinheiro para poder nos dar aquilo que queremos. Nem sempre o que precisamos, mas aquilo que queremos no campo dos desejos. Nos embrenhamos na conquista do poder para poder tornar escravos dos nossos desejos os que nos são subalternos. E o quanto isso exacerba o nosso orgulho, a ponto tal da gente ter um consumismo tão desenfreado que a gente não tem espaço, às vezes, para guardar, né, na nossa casa aquilo que a gente tem. Interessante, né? Olha como que as coisas mudam. A gente, há décadas atrás, né, a gente tinha uma televisão em casa, quando conseguia ter uma televisão em casa, na sala, e a família se reunia ali para assistir os programas de TV. Hoje a gente tem uma televisão em cada quarto. A gente tem televisão na cozinha, para tudo quanto é lugar. Olha os celulares. A cada
período é lançado um aparelho novo. Com cada mais, com um recurso cada vez melhor. Os recursos às vezes são os mesmos, mas a capacidade desses recursos é infinitamente melhor. Em som, em imagem, em memória, e assim vai. Você pega o mercado de carros, de calçados, e isso aí nós mulheres somos muito sugestivas, né? Aos calçados, às bolsas. Parece que a gente é que nem centopeia, né? Tem vários pés para colocar pares de sapato. É um consumismo, é uma coisa desenfreada. O que a gente às vezes não se dá conta é que para manter um padrão de vida que a gente acredita que é o ideal, a gente acaba por perder as oportunidades do bem que a gente pode fazer. Porque o trabalho em excesso, ele nos gera desordem psíquica, emocional, rouba nosso sono, nossa saúde, nosso equilíbrio. E aí a gente perde em qualidade de vida. Quantos, né, de nós já abriu mão de trabalhar numa reunião mediúnica, por exemplo, porque surgiu um trabalho naquele dia, mesmo que a gente já estava empregado, trabalhando, mesmo que a gente já estivesse, né, empregado, trabalhando, eis que surgia ali uma outra oportunidade, então, eu vou ter que trabalhar, porque afinal de contas, né, a gente precisa, e abrir mão desse trabalho. Quantos de nós não identifica que o bem, que a caridade, ela pode ser feita onde nós estivermos? Então centraliza a ação beneficente quando se está dentro da casa espírita, ou dentro do templo religioso, ou da igreja que for pertencente, né? Que estiver lá. Mas esquece que dentro de casa a ação também tem que ser evangelizadora, de caridade, amorosa, no trabalho também, com as pessoas que lá estão. A gente não consegue abrir a nossa compreensão, então a gente vive um mundo de fantasias. Quando a morte vem e que nos distancia da vida, essa realidade nos é dolorosa, porque a gente desperta no mundo espiritual com poucos valores morais, com pouca coisa empreendida, um esforço de melhoramento. E aí a gente acaba por se deixar abater. O número de irmãos no mundo espiritual em sofrimento pelas oportunidades que tiveram e foram perdidas é inúmero. Os processos depressivos são muito grandes, né? Essa sensação de que a gente errou, de que a gente, de certo modo, foi tão difícil reencarnar, voltar, porque é trabalhoso, né? Uma reencarnação não é simples. E a gente perceber que perdeu isso tudo. Então é doloroso. A advertência dos irmãos espirituais é sempre para a gente aproveitar melhor a nossa vida. Fazer reflexões como essa, nos trazendo a chance de reconstruir antes que a morte nos chegue e nos distancie desse cenário que nós nos encontramos. Joanas continua assim: os bajuladores no esporte, no teatro, no cinema, na televisão, na comunicação virtual, assim como os líderes políticos, religiosos, do pensamento filosófico e científico, os astros da fama, transmitem a impressão que lograram, né, que atingiram a felicidade ao conquistarem o topo dessas aspirações. Não exteriorizam, porém, a perda do sentido psicológico da existência, os tormentos íntimos e os pavores de perderem o lugar em que se encontram,
acompanhando a decadência dos que os precederam e cederam-lhe o espaço. É importante a gente pensar nisso, porque, meus irmãos, é tudo um jogo de sedução, é tudo um jogo de marketing, é tudo isso. Você pega esse universo da mídia e você vai ver que está tudo a serviço da excitação. As mídias, elas passam o que elas querem que a gente aceite como verdade. Se a gente não tem um pensamento criterioso, racional, a gente acaba por se submeter a isso, acostumando com isso, a ponto de achar normal, natural, certos comportamentos, certos pensamentos, certas atitudes, mesmo sendo isso contrário ao que a gente acredita. É meio que nos deixar levar pela maioria, sem pensar que a maioria erra. E aí a gente acaba por se perder. Então Joana fala, quem somos nós nesse contexto? Como que eu resgato a minha identidade nesse contexto? Porque a gente precisa se perceber sem fantasia, sem ilusão. Entender que essas coisas que o mundo físico nos traz e que excita a nossa inferioridade moral, não nos trará a verdadeira felicidade, meus irmãos, não nos trará. Não nos trará. A gente vê as notícias desses nossos irmãos, a política está muito envolvida com isso, né? E você vê que eles se perdem pelo interesse do dinheiro. E quanto mais eles têm, mais eles querem. É uma coisa assim que não tem limite. Não tem limite. Entretanto, a gente sabe que isso, no fundo, por mais que eles tenham, e por isso que às vezes eles querem mais, porque mesmo tendo tanto, eles não são felizes. Mesmo tendo tanto, eles não se sentem realizados. E no silêncio dos seus pensamentos, eles sabem disso. Então a sensação de que se isso ainda não me deixou feliz é porque eu preciso de mais. Então eu vou conseguir mais, eu vou conseguir mais, eu vou conseguir mais, buscando essa felicidade. E os tormentos futuros serão enormes. Enormes. Ninguém vai ser feliz em detrimento da felicidade do outro, do bem-estar do outro, da coletividade, não tem como. Então, eles não deveriam ser nosso alvo de crítica. Eles deveriam ser o nosso alvo de reflexão. De reflexão, porque é da lei, isso ninguém vai fugir, que a cada um segundo suas obras. Então, eles são irmãos em perigo? Eles são irmãos em perigo. Cada um vivenciando a sua estrutura. A gente não deve criticar, porque nós não estamos no lugar deles. Nós não estamos lá. E a gente pode dizer, mas se eu estivesse lá eu faria diferente. E isso seria perfeito. Mas não é esse o pensamento que a gente tem que ver. Porque a gente tem que olhar para eles como irmãos em perigo. Em total desdita. Porque o que hoje os excita será a causa de tremenda dor no plano espiritual e para as futuras encarnações. É isso que a gente quer para nós? É isso que a gente tem que desejar para nós? Essas coisas a gente tem que se perguntar. Ou a gente consegue ser feliz com o que a gente tem?
fruto do trabalho digno, do esforço, da união familiar, do amor que supera dificuldades para ver o outro bem. Essas coisas que são importantes na construção de nós próprios, porque os próximos de nós são aqueles a quem a gente se comprometeu por amar, por servir, e não por ser servido. Olha como que é lindo esse mecanismo, né? Como que é bonito essas relações. A gente tem que olhar isso só com o sentimento de amor e de racionalidade, não é? Ela diz assim, olha, os afortunados que acumularam somas fantásticas como sua meta existencial usufruem de recursos em festivais de extravagâncias, enquanto a miséria de centenas de milhões de criaturas outras os espiam magoadas e em condições quase subhumanas. Distraem-se com os tesouros que consomem. Olha que lindo isso, distraem-se, porque são distraídos, distantes das coisas espirituais. Distraem-se com os tesouros que consomem em caprichos vãos, que os não impedem de experienciar ocultamente receios e solidão, ansiedades e insatisfações, porque desvendar-se não seria politicamente correto. Olha isso que ela está falando aqui do processo de escravidão. Ela não fala lá no início da fidelidade como essa transparência, ela está falando que esses espíritos, nesses casos que ela cita aqui, se comprometem tanto com as ações que tomam, que não quer dizer que não lamentam o que fizeram, que não receiam ou que desejem parar, mas não conseguem fazê-lo mais, porque isso não seria politicamente correto. Porque com certeza não cairiam sozinhos. Quantos iriam cair junto com eles? Ficam escravos dessa situação. Isso é um tormento. Isso é um tormento para eles. Um tormento. Muito terrível isso, né? Olha o que ela está colocando para nós. Não é difícil da gente entender essas coisas. A gente vê isso aí todo dia na televisão, né, nas mídias. Aí ela fala, a verdade é ainda detestada entre muitas criaturas humanas. Porque esse tempo todo, disso tudo que a Joana está falando, ela está falando do mundo de ilusão, de fantasia. Primeiro ela diz que a gente deveria ser autêntico, verdadeiro. Que existe uma verdade nossa, da qual a gente não exterioriza, a gente finge ser o que não é, usa capas existenciais que não nos definem, né? Mas que nos fazem tramitar no meio social, passando para o outro aquilo que a gente quer que o outro acredite em nós, sem que isso seja de fato o que somos. E aí ela fala que a verdade é detestada ainda, porque esses todos aqui nesse campo vivem escravos dessas excitações às quais se submeteram no mundo material. Aí ela fala que a verdade é detestada e ela fala, por isso a fantasia insinua-lhes desde a infância, cultivada com desvelo pelos pais invigilantes, que parecem cuidar de sonhos, imaginando que os filhos são príncipes e anjos dos céus descidos, mantendo-os nesse engodo sem os preparar para a realidade existencial. Isso é sério, porque o espírito reencarnado, e é claro que a gente recebe filhos, sobrinhos, netos nas nossas relações com extremo amor. E não deveria ser diferente. Mas o amor não pode nos cegar,
Porque esse espírito que está ali num corpo infantil, ele é um espírito de longa trajetória, que traz consigo também suas dificuldades. E a gente tem que enxergar isso enquanto pai, mãe, avô, para a gente poder ajudar. Quando essas crianças, esses espíritos começam a ir para a escola, e o elemento professor, coordenador, que não tem essa mesma relação de afeto enseguecido, né? Mas que percebe naquele comportamento exteriorizado uma tendência ou outra, uma dificuldade de relação ou outra, um sentimento de pouca valia ou um valor exacerbado, e que leva isso para as famílias, para discutir, para pensar, na grande maioria não consegue fazer-se entender porque a família não enxerga ou não aceita. Então querem privar os filhos das dores que fazem parte do crescimento, impedindo-os de viver as relações com os amigos, com as crianças, né? Com os adultos, de uma outra forma. Porque se essas crianças dentro do lar são príncipes, do lado de fora são seres humanos comuns, que vão estar ali no convívio uns com os outros, sofrendo a investida de outros que têm comportamentos diferentes, e assim vai. E é nesse processo que se cresce. Então Joana fala que essa coisa do ego, né, ela ainda é incentivada mesmo em tenridade, comprometendo essa análise que o espírito tem que fazer de si mesmo, porque também cresce achando assim, cresce achando príncipe, cresce achando que tudo no mundo tem que estar concorrendo a seu favor, achando que tudo tem que estar de acordo com a sua vontade, e que todos os males que lhe acometem são fruto de uma grande conspiração coletiva que querem prejudicá-lo, impedindo de enxergar-se como é, como verdadeiramente é. É muito triste isso, não é? A gente precisa refletir sobre essas coisas. Aí ela diz, olha, ocultam-lhes o caminho da dignidade, da mesma forma que lhes furtam a infância, disfarçando-os como personalidades famosas para atender às próprias frustrações e os bem guardados desencantos. Ela diz, a verdade, porém, tem urgência. Ela está falando para nós assim, gente, mas a verdade tem urgência. Se a gente não se conhece, se a gente não cria as possibilidades do autodescobrimento, se a gente não se nós não nos percebemos como espíritos em processo de evolução, com coisas boas, mas também com coisas que precisam ser tratadas, a gente não vai conseguir avançar como a gente poderia avançar, né? Vai ficar em passos muito lentos. Aí ela fala assim, a verdade, porém, tem urgência em todos os períodos do desenvolvimento intelectual e moral do educando. Então, seja desde lá do pequenininho, na idade da madureza e na velhice. Nós estamos aqui num processo todo de construção, o tempo todo, de nos reconstruir, de nos pensar. Ela diz assim, não se trata de brutalizar a consciência infantil, de sobrecarregar as suas emoções em desenvolvimento, mas de acompanhar-lhes e ajudá-los a entender as naturais inquietudes, de esclarecê-los sem tinturas nem disfarces. Então, é saber que nesse processo de construção, a criança, assim como o adolescente, ele vai viver dores, porque é um espírito que traz as suas marcas e que no contato com a vida física isso vai se reacender, né? Isso vai se mostrar. Então, ele não precisa, ou seja, ele não deve crescer achando que é o príncipe, o intocável. Mas ele deve perceber que as coisas vão acontecer, mas que ao seu lado tem o seu pai, tem a sua mãe,
que vai estar o tempo todo ao lado dele. Tem o avô, tem a avó, o tio, a tia querida, aquela professora amorosa, né, que vão estar ali cuidando para que ele possa enfrentar o que tiver que enfrentar amparado. Não é impedi-lo de enfrentar as coisas, né, as dores que de certo modo vão ajudar a crescer e amadurecer. É estar ao lado dele, junto dele, amparando e auxiliando, né? Não é encher a mente dele com coisas que o adulto tem que entender, mas é de, numa linguagem própria dele, fazê-lo pensar sobre as coisas que acontecem, né? Por que o amiguinho falou aquilo, né? De que forma pode ser resolvido esse problema. As questões de bullying precisam ser tratadas, porque são dores legítimas que a criança sente, que o adolescente sente. Então não é ter ódio do outro, raiva do outro, mas é de construir uma identidade melhor, fortalecida, tratar dessa dor como uma coisa que existe e que precisa ser vivida, e que precisa ser tratada, e que precisa ser amparada para o crescimento. Pega as gerações atuais e a gente percebe que eles estão cada vez mais frágeis. Haja visto o alto índice de suicídio em crianças, né, em adolescentes, em pessoas jovens, a automutilação. Eles não conseguem lidar com aquilo que o sentimento deles está dizendo, com o que eles estão pensando, essa ausência dos valores que são imortais, do qual eles percebem que carecem e não sabem onde encontrar, deixa-os desamparados, aflitos. Aí você pega a geração anterior, que a gente... que a linguagem era outra, né? Que a gente aprendia a lidar com as coisas melhores, de uma forma de maior enfrentamento, e claro que aconteciam muitos equívocos na educação familiar, sem dúvida, não estou aqui fazendo apologia ao passado, mas a gente tinha uma outra estrutura que hoje eles estão sendo privados disso, né? Até do convívio, das brincadeiras, porque a gente aprende muito brincando com o outro. A nossa geração brincava com os outros na rua, né? Hoje em dia você não pode ir na rua, você corre risco de tudo, a pandemia fechou mais ainda, enfim, eles ficam muito presos na tela do computador, são joguinhos do videogame, e cada hora um videogame mais caro e excita o consumismo, né? E a gente vai nessa vida muito conflitante. Ela diz aqui, ó, os desastres morais, cujas estatísticas assustam, transformados nas tragédias do cotidiano, tornam-se vulgares. E o excesso da criminalidade já não choca mais, porque se vive o mundo da aparência. Nada obstante, a dor campeia, terrível, vencendo as multidões, que se lhe entregaram inermes. Então, a gente, hoje, houve uma coisa que era da gente se assustar, a gente já parece que acostuma com isso. Olha como é que é triste um negócio desse. Deveria nos chocar, deveria nos incomodar, né? A gente deveria buscar na oração o equilíbrio, a serenidade para isso. A gente às vezes ouve notícias que a gente nem se dá conta. Então Joana vai em Jesus Cristo quando Jesus diz assim, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então Joana está dizendo assim, que está desde o início da página, dizendo para a gente assim, qual a tua verdade? Olha para dentro de si, busca a sua verdade, quem você é, vê aonde você quer chegar, quais são os valores morais que te marcam a trajetória, que situações precisam ser vivenciadas, trabalhadas no seu íntimo, para que não sejam mais uma marca do seu caráter.
se não é uma coisa boa. Então, ela vem fazendo para a gente mudar essa estrutura. Porque a gente pode, meus irmãos, correr o risco de ter entrado nessa encarnação e sair daqui, dessa vida, sem muita mudança. Quase imperceptível. Aí isso é muito triste para nós, não é? Muito triste isso, meus irmãos. Da gente, sei lá, chegar no mundo espiritual após a morte do corpo físico, a gente constatar que a gente não melhorou quase nada. Muito triste isso. Então ela tá falando pra gente aqui, pensa nisso, cuida de você, seja melhor um pouco mais a cada dia. Muito interessante esse apelo amoroso da irmã Joana para nós, essa irmã querida que nos auxilia, em nome de Jesus. Ela diz assim: o despertar para o real, para a realidade, é mais angustiante do que se pode imaginar, mas é necessário. Olha que lindo isso. A verdade, ela fala, é cristalina e responsável pelo bem-estar e pela harmonia do ser humano. Nada teme aquele que é fiel, que se nutre do conhecimento real e vive sempre livre de qualquer amarra, seja psicológica, material, humana, sociológica, o que seja, né? Ela diz assim, para finalizar, ela diz assim, olha, recorda os vultos da história e analisa-os com a visão da transparência, ou seja, do que eles mostraram ser, daquilo que eles quiseram se fazer mostrar e do que realmente foram. Passaram, deixaram as suas marcas e sobreviveram à morte, que a morte não existe. Retornaram várias vezes ao proscênio terrestre, em vestimentas dolorosas, para corrigir os caminhos, reparar os crimes, recomeçar e serem fiéis por fim. Busca Pilatos, o sumo sacerdote do templo de Jerusalém, e Jesus. Pensa em Pilatos, resgata na sua memória, busca isso, Pilatos, busca Jesus. Ela está mandando a gente fazer isso. Aí ela diz, ser-te-á fácil constatar o triunfo da verdade e a desventura da aparência. Olha que exemplo claro que Joana dá para nós. Resgata na tua memória Pilatos. Quem foi Pilatos? O que viveu Pilatos, o que fez Pilatos, o que ele representava. Resgata Jesus. O que é Jesus, o que foi Jesus, o que representa Jesus para nós. Ela fala, e vai ser fácil para todos nós, fazendo esse paralelo, entender o triunfo da verdade. Porque Jesus triunfou. Jesus triunfou. Jesus está presente até hoje. Todos os seus ensinamentos, todas as suas vivências perduraram. Passa pelo tempo e ainda vai passar por muito tempo. Porque Jesus é luz para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E ela diz, entenderá o triunfo da verdade e a desventura da aparência, que a morte consumiu. Quem foi Pilatos? Não é? É isso. Linda, linda, linda essa lição. Extremamente profunda, rica de valores, de informações, de reflexões, que nós possamos voltar para dentro de nós próprios,
ante uma lição dessa. Pensar sobre nós, sobre as estruturas que nos compõem a alma, que nos compõem a vontade, o desejo, os pensamentos, as nossas ações. Que a gente possa tentar aliar o nosso comportamento, aquele que a gente quer ser, né? A gente quer ser educado, a gente quer ser bondoso, a gente quer ser caridoso, a gente quer ser gentil, fraterno. Isso é valoroso. O que ela está dizendo é o seguinte: mas se tudo isso a gente quer ser, e muitos de nós até fingem que somos, ela quis dizer, alia a tua verdade a isso. Busca isso de modo que o seu jeito de ser transpareça uma verdade profunda do ser imortal, que não vai apenas se mostrar, mas vai refletir o que verdadeiramente está na alma. São as aquisições morais que ela nos convida. Meus irmãos, mas assim, muita paz para vocês, muita alegria em seus corações. Renove o desejo de mudança, de transformação. Sintam-se abraçados, amparados por essa espiritualidade amiga. Que estejamos sempre unidos nesses estudos, porque ele faz muito bem para nós, para mim, para você, para todos nós. Muita paz, meus irmãos. Até semana que vem, se Deus quiser.